nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Muito bem, hoje eu não estou alcançando aqui, é que o rapaz que vem falar com a gente é mais alto que ele. E eu não quero mexer no microfone, porque senão depois fica mais difícil para a gente. Mas nós temos hoje uma grata satisfação de receber em nossa casa mais uma vez, e sempre que vem é uma alegria muito grande, né? Eu e o Rose, que são lá de Barra Bonita. E eles vêm, estão fazendo uma périplo aqui pela região e não se esqueceram da gente. E a gente não se esquece deles. Então é muito gratificante tê-los aqui. Eu vou ler aqui o roteirinho que o Roso me passou para que a gente conheça um pouquinho mais do seu trabalho. Roosevelt Antofacto Thiago, palestrante há 28 anos, percorre todo o Brasil realizando palestras espíritas. Escritor, editor, ele é editor lá da editora Sólido, que nos ajuda barbaridade nos lançamentos do grupo do livro, não só do nosso clube que estamos montando, nós estamos montando um clube aqui, né, do grupo do livro, mas como também do grupo do livro da USE, que é distribuído por toda a Araçatuba e algumas cidades da região. E a Sólido nos tem dado muito apoio nesse sentido, né? Nossa gratidão ao pessoal lá da Sólido, que nos capitaneia. É escritor, editor e autor de 8 obras publicadas em variados gêneros, todas evidenciando as bases da doutrina espírita. Presidente da ADI, Associação de Divulgadores do Espiritismo Regional Jaú, com a finalidade de divulgar e incentivar eventos espíritas ou de interesse social. Presidente da ASEAC, Associação Cultural Espírita Allan Kardec, na cidade de Barra Bonita, de São Paulo, instituição que, entre todas as atividades, dedica-se especialmente à educação espírita infantil. Dos 8 livros de sua autoria, 7 foram editados pela Sólido Editora e 1 pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A venda dos livros durante a palestra tem a finalidade de atender às necessidades de manutenção do ASEAC, Associação Cultural Allan Kardec de Barra Bonita, que está exposto ali na mesa, e ao final da palestra a gente vai poder contar com o próprio, né, e dar uma pesquisada nos livros do Roosevelt. Roosevelt que prima, que cuida e faz questão, a gente sente isso, e está sempre embasado na doutrina espírita, né? Algumas das falas que ele nos dirigiu em outras vezes, sempre nos é recorrente quando se trata dessa seriedade. O Roosevelt nós temos o Roosevelt como um parâmetro a ser seguido, né? A nos dizer da seriedade da doutrina e da seriedade como devemos cuidar e tratar a doutrina espírita. Agradeço a vocês pela visita e estejam conosco mais uma vez. A casa é sua, mais uma vez. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, mais uma vez, experimentar os encantos daqueles que conhecem a sua paz. Antes das nossas reflexões, agradecemos aos companheiros que conduzem esta instituição. Percebemos hoje que a necessidade da disseminação da Boa Nova se faz cada vez mais urgente, para que possamos atender às necessidades da alma e que, na verdade, são o epicentro de tudo que nos ocorre na vida.
Então, onde Jesus a pôs, pelo papel que ela desempenha, agradecemos e ficamos felizes de poder contribuir. Até porque cada vez que estamos aqui é a oportunidade de rever amigos que o nosso coração já reconhece. Obrigado. Agradecemos a presença de todos que aqui se encontram, porque sempre que nós abrimos mão, renunciamos às atividades naturais que envolvem a vida de todos, para dedicar um tempo à reflexão sobre a Pátria Maior, é um sinal de que já entendemos a necessidade da aproximação com Deus, o que faz com que a noite de hoje se faça de uma importância incomum. Agradecemos aos companheiros espirituais que nos sustentam e a presença da minha companheira pela cumplicidade incansável. Trabalhemos. Allan Kardec, na questão de número 10 em O Livro dos Espíritos, interroga-os perguntando se é possível ao homem conhecer, mergulhar na natureza íntima de Deus. Questão essa que apresenta-se novamente no livro A Gênese, em sua segunda parte, ao item 8º. E nas duas oportunidades a resposta é de igual teor. Eles dizem que não, de que não é possível ao homem conhecer, mergulhar na natureza íntima de Deus, por ser esse um atributo que lhe falta. E qualquer um de nós poderia com relativa facilidade listar todas as imperfeições morais que ainda nos são peculiares e que justificam não nos ser possível conhecer, mergulhar na natureza íntima de Deus. E foi justamente dentro desta busca estudar a Deus que escrevemos uma obra editada pela Federação Espírita, a quem aqui também agradecemos, e tem como título Deus, a causa primeira da vida. E a necessidade de estudá-la foi justamente por isso, porque entendemos que cada um de nós tem uma crença em Deus. No entanto, poucos a têm como uma crença pautada nos seus estudos pessoais. A maioria de nós crê em Deus por uma força cultural. Cremos em Deus porque a avó diz e a mãe crê em Deus. A mãe ao filho crê em Deus, meu filho. Nós falamos aos nossos filhos, crê em Deus. Então cremos. Mas quantos são de nós que cremos em Deus pautado pela fé raciocinada apresentada pelo codificador? Quantos cremos em Deus porque debruçamos tempo de estudo às suas diretrizes, a observação da vida? Então não cremos mais em Deus porque somos orientados de que deveríamos crer. Cremos em Deus como resultado de uma busca íntima. Mas mesmo entendendo de que não é possível ao homem conhecer, mergulhar na natureza do Criador, a mesma obra já citada em sua questão primeira, da mesma forma diz que Deus é a causa primeira de todas as coisas. E se é a causa primeira de todas, também há de ser a causa primeira de uma conduta reta, de uma postura nobre, de uma maneira mais segura para nos conduzirmos durante a vida e desta forma aproximar a nossa visão de Deus do que verdadeiramente Ele é, dar-nos-ia condição, base, estrutura para uma caminhada mais sólida durante a terra, mesmo não nos sendo possível conhecer a intimidade de Deus, aproximar o que nós entendemos dele do que é real, nos dá base para uma condução mais sólida. Poderíamos, sem margem para erro, dizer que pela visão que tem de Deus, comporta-se a criatura. Pela visão que tem do Criador, a criatura age. Assim, quanto mais próximo da realidade for a nossa visão de Deus, maior, com mais segurança nos conduziremos durante a vida. E para entender isso na prática, poderemos dizer
de que pela visão que tem de Deus, algumas pessoas passam momentos de grande prova, de grande dor, de maneira nobre, porque já acreditam que toda a vida está sentada nas mãos de Deus, e desta forma não há erros. Pela visão que tem de Deus, outros companheiros nossos amarram bombas no próprio corpo e explodem aos irmãos, porque acreditam que Deus seja um guerreiro implacável. Pela visão que tem de Deus, outras pessoas caminham abatidas de ânimo, porque ainda acreditam que Deus seja um velho cansado sentado nas alturas. Pela visão que tem de Deus, e entraríamos à noite, sempre estabelecendo a mesma diretriz, de que pela visão que temos de Deus, nos comportamos na caminhada terrena. Ora, dito ao bom senso então, que tenhamos a necessidade de ampliar os nossos horizontes quando o assunto é Deus. As variadas religiões, a maioria delas limita-se a dizer que se chega a Deus submetendo-se a elas, e nesta situação limitamos da mesma forma a Deus. Temos que perceber que a trajetória da criatura humana até Ele tem caminhos variados, formas variadas, tanto que conta-se que o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, após alcançar o processo da autoiluminação, estava no mosteiro e costumeiramente recebia as pessoas quando logo pela manhã chega uma jovem. Apresenta-se à porta do mosteiro, solicita em falar com o iluminado e é levada até ele, e ali abre-se, expõe-se, fala da própria vida, dos seus medos, conceitos, preconceitos, fala de si e culmina numa curiosa questão: Buda, Deus existe? E ele, agora conhecendo o universo íntimo da jovem, responde: sim, Deus existe. E ela segue, ela parte, evidentemente influenciada por aquilo que colheu do iluminado e que da mesma forma iria surtir efeito na sua própria conduta. O dia corre e mais ou menos na 6ª hora, ao meio-dia, chega agora um jovem. Da mesma forma, motivado pelas próprias aflições, a maioria de nós só busca auxílio superior sob esse impulso. E o processo se repete. Ele apresenta-se, solicita a necessidade de falar com o iluminado, a levada até ele, e também se expõe, fala da própria vida, dos seus medos, das expectativas de vida, das frustrações, decepções, fala de si e culmina, curiosamente, na mesma questão: Buda, Deus existe. E agora, conhecendo as necessidades do rapaz, o iluminado, com uma tranquilidade intocável, responde: talvez Deus exista. E ele segue, influenciado agora pela sua conversa, o seu diálogo com o príncipe, e vai levar a sua vida desta forma. O dia corre e quase ao final dele, quando ele já está sendo devorado pela noite, já emoldurado pelas estrelas, chega agora o Senhor, cujo passar do tempo era evidente pelos cabelos brancos. E novamente a situação se processa. Apresenta a necessidade de falar com o príncipe, é levado até ele e ali se expõe. Fala de toda a sua trajetória de vida, de tudo aquilo que hoje reconhece devia ter feito e não fez, de tudo aquilo que não deveria, mas fez, dos medos, das angústias, dos objetivos de vida. Fala de si, expõe-se e culmina na mesma questão: Buda, Deus existe. E lançando sobre o homem um olhar que lhe transpassava a alma, ele responde: não, Deus não existe. E o homem parte, influenciado por aquele diálogo. Mas o fato que nos causa mais curiosidade é que os discípulos ou seguidores dele, que
observavam um dia todo os seus diálogos, os atendimentos a fim de aprender, perceberam aí uma estranheza. Reuniram-se, estabeleceram um porta-voz, porque sempre temos cuidados para falar com aqueles que nos são superiores. E ele chega até o iluminado e diz: ó Buda, temos uma dúvida. Pois não, que dúvida? É o seguinte: observamos hoje que por 3 oportunidades distintas fosse questionado pela mesma questão, e a cada uma delas deste uma resposta diferente. A que se deve? E o iluminado olha para o homem e, com a tranquilidade daquele que já esperava ser questionado, responde: claro que Deus existe. Toda a vida converge para Ele. Deus é ao mesmo tempo o princípio e o fim da trajetória humana. Toda a vida, acreditemos nele ou não, seguimos para Deus. No entanto, cada um de nós chegará até Ele à sua forma. Uns pela certeza, outros pela dúvida, e alguns outros até pela negação, o que nos faz lembrar de alguns companheiros nossos, meus e seus, pessoas que amamos, que gostamos, no entanto, não guardam vínculo com religião alguma, não tem ligação com nenhuma forma de espiritualidade. Nós ficamos pensando: vai dar onde isso? Em Deus. Certamente em Deus, por caminhos diferentes dos nossos, mas chegará em Deus, por caminhos nem sempre tão tranquilos como aquele que caminha sabendo de onde veio, para onde vai, a que está fazendo aqui, mas certamente chegará em Deus. É igual na vida prática quando começamos a usar GPS. Vocês têm? Ninguém tem GPS aqui? Ai, que susto! Porque é um vício. Depois que se acostuma a andar com ele, não sabe mais andar sem. Até quando já conhece o caminho, senta no carro, liga o carro, põe o GPS, já virou cultural. Eu só não sei se é para chegar ou pelo prazer de contrariá-lo, porque ele manda a gente para um lugar, a gente vai pelo outro, mas ele acha a gente, acha vocês, acha todo mundo. E se começamos a perceber, se existem tantos caminhos a nos trazer à casa de irmã Angélica, imaginemos quantos outros não existem para nos levar à casa do Pai. Então Deus é o elemento que sustenta a vida, muito acima do que as religiões podem descrevê-lo. Mas Deus é o elemento que constrói galáxias inteiras pelo simples exercício da sua vontade. Estudar Deus, entender Deus, a grandiosidade que Ele é, começa já de pronto a resolver inúmeras questões humanas. Quando percebemos a grandiosidade do Criador e que estamos inseridos num plano dele, começamos a abandonar as ideias de que em nossa vida alguma coisa está errada. Não existe erro na vida. Começamos a abandonar, uma vez entendendo a grandiosidade do Criador, as ideias de que estamos no lugar errado, com pessoas equivocadas. Não existe espaço para erro na vida, mas essa certeza é subproduto de uma confiança inabalável num Deus que transcende toda a nossa tentativa de limitá-lo, de defini-lo. E talvez seja por isso que Victor Hugo, um dos maiores escritores e pensadores franceses, cunhou acerca de Deus uma expressão de beleza em comum. Ele diz: o ser divino escapa a toda denominação e a qualquer medida. E se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior e mais adequado. Então dê o nome que quiser dar, mas Deus é o elemento que nos envolve, é o princípio e o fim da caminhada humana. Ele é o elemento que nos sustenta e que, para entendê-lo, pelo menos palidamente, é necessário observar a vida e estudar as diretrizes espirituais, porque somos prioritariamente espíritos. Longe disso, vamos ter do Criador uma fé cultural apenas, que não nos servirá nos momentos mais difíceis da vida.
Mas para entendermos essa busca, que ela é de longe, porém lenta, poderíamos, pelo uso da psicologia espírita, porque os recursos da memória não seriam suficientes, tentar alcançar o período onde o homem inicia a tentativa de entender ao Criador. E dali partem as inúmeras religiões. Mas se fôssemos numa época remota, distante daqui, chegaríamos num período onde a psicologia espírita definiu como litolatria. Litos, pedra, latria, adoração. E nesse período, o homem, com a consciência ainda adormecida, acreditava que Deus, que a divindade, estava limitado ao reino mineral. Começamos então a estabelecer propriedades mágicas. Algumas pedras, montanhas inteiras, eram consideradas sagradas, porque ali habitaria o próprio Deus. O período passou, inevitavelmente devorado pela lei do progresso. Algumas heranças trazemos até hoje, heranças inconscientes, porque as fazemos, as praticamos sem colocar à frente da razão, porque senão não resistiriam. Heranças inconscientes, porque cultivamos sem perceber, que nem acreditamos naquilo. Mas é uma herança de quando acreditávamos que a divindade limitar-se-ia ao reino mineral. E como exemplo disso é quando viajamos, ou alguém que viaja para uma estância turística nos dá de presente uma pedra e diz: guarda na carteira, que é para não faltar dinheiro. E a gente guarda, vai que dá certo. Até quando acaba o dinheiro, na pedra ninguém mexe. É uma herança inconsciente, uma herança atávica, de quando acreditávamos que ali estaria a própria divindade. Eu tenho da Associação Cultural Espírita, na nossa casa, um exemplo que vai ao encontro dessas reflexões. Eu estava lá. Chegou um rapaz pela primeira vez na nossa casa, disse: Roosevelt, é você? Sou eu. Preciso de falar. Pois não. Ele pôs a mão no bolso e me mostrou uma pedra. Pedra para mim, para ele era cristal. Aos olhos do pai e da mãe, os filhos são sempre mais bonitos. Ele me mostrou a pedra, eu fui pegar, ele disse: não pode. Eu não pensei, mas eu falei: o que é que mostra? Aí ele continuou: sabe o que é, Roosevelt? Só eu posso pôr a mão nesse cristal. Eu ganhei de um médium forte no centro espírita que eu fui há muitos anos, e ele disse que esse cristal iria me proteger. Eu digo: que bom. E protegeu? Protegeu. Fazem 15 anos de que nada de mal me acontece. Eu digo: que bom. Eu entro aonde aí? É o seguinte, Roosevelt, ultimamente tem dado tanta coisa errada na minha vida, que eu tô achando que ela tá perdendo a carga. Você não podia dar um passe nela para ver se voltava? Eu falei: meu amigo, eu já dei passe em tanta coisa que nem aqui eu posso contar, mas pedra é a primeira vez. Então é uma herança inconsciente de quando cultivávamos a ideia de que Deus estava vinculado ao reino mineral. O tempo passou e assenta-se inevitavelmente na sua sequência natural, e chegamos num período onde a psicologia define como fitolatria. Fitos, planta, latria, adoração. E agora nessa fase, o homem convencia-se de que Deus estava ligado, vinculado ao reino vegetal. Começamos a estabelecer propriedades mágicas a algumas plantas, considerar florestas inteiras como santas ou sagradas, porque ali habitaria a divindade. O período passou e algumas heranças trazemos até hoje. Quando conhecemos a doutrina espírita, nos tornamos espíritas, indicamos a casa espíritas, nos auto-intitulamos espíritas, mas no período de maior dificuldade e dor, no período de maior prova, encontramos alguém na rua que diz: toma um banho de 7 ervas para te abrir o caminho. A gente não conta para ninguém, mas toma um banho. É uma herança cultural de quando acreditávamos nessas concepções, então cultivamos sem perceber a fragilidade daquilo que fazemos. Mas eu tenho também da Associação Cultural Espírita um exemplo que ilustra as reflexões atuais. Eu estava lá.
E chegou um rapaz trazido por outros amigos, e esses são os piores, os que não vêm, alguém traz. Trouxe o rapaz e queria falar comigo, conversamos por mais ou menos 50 minutos, e no final eu disse: meu amigo, o teu problema claramente é de ordem espiritual, e um tratamento na casa espírita lhe será muito útil. Ele olhou para mim como quem tem a tranquilidade ou controle da situação e respondeu: espiritual. Meu problema não é. Eu digo: é. Não, espiritual não é. Meu amigo, eu vivo isso há muito tempo, a minha vida inteira. Eu tenho certeza que a casa espírita lhe será muito útil. Ele diz: pode até ser, mas espiritual, meu problema não é. Ai, curioso fiquei eu. Falei: como é que você tem tanta certeza? Ele olhou para mim com a coragem de um pássaro diante de um gato e respondeu: é que eu tenho o corpo fechado. Mais curioso eu fiquei, que eu tento fechar o meu há tanto tempo e não acho onde é que fecha, e olha que é só isso aqui. Eu falei: fechou que jeito, meu filho? Ele fez até um charme, jogou o cabelo do lado e me mostrou um galho da arruda atrás da orelha. Eu pensei: se isso aí for a tranca, teu corpo está escancarado. Então é uma herança inconsciente. Cultivamos sem perceber que isso não pode ser posto à frente da razão, porque é frágil. É uma herança de um período de passou. Quando não espírita, se torna trabalhador espírita, dirigente às vezes, mas planta para afastar os maus espíritos na porta de casa. Espada de São Jorge, comigo ninguém pode, vai que funciona. O tempo passa, não promovemos a reforma íntima, não mudamos a conduta, os espíritos perturbados entram do mesmo jeito, nos atormentam do mesmo jeito, e quando vai embora ainda segue: comigo ninguém pode. É uma herança cultural. Fazemos, cultivamos sem perceber a fragilidade disso. O período passou e assenta-se inquestionavelmente na sua sequência natural o período chamado de isolatria. Agora o homem estava convencido de que Deus tinha ligação em forma animal. Começamos então a estabelecer as variadas culturas, onde acreditava-se que alguns animais eram sagrados. Em algumas filosofias e países, até hoje eles existem. Outros acreditavam que os mártires, os líderes, os santos renasciam como águias, botos, golfinhos, falcões ou bezerro de ouro, tão bem descrito na própria Bíblia. O período passou e chegamos no tempo atual com algumas heranças. Quando nós viajamos, compramos ou ganhamos para dar sorte um pé de coelho, sem nos darmos a atenção que se pé de coelho desse sorte, ninguém pegava o coelho que tinha 4. Ele foi, mas a gente acha que pra gente vai dar sorte. É uma herança inconsciente, sem contar os casos que, viajando muito, visito a casa de muitos companheiros espíritas dirigentes, e qual não é a minha surpresa de quando eu entro na casa deles, eu vejo em cima do batente da porta uma ferradura. E quem acha que ferradura atrai coisa boa nunca viu a vida que o cavalo leva. É uma herança inconsciente. Fazemos por impulso de uma época que se foi, mas que permanece em nós, até que finalmente chegamos no período da antropolatria. Agora, nesta fase, o homem convencia a si mesmo de que Deus tinha forma humana, e começaram a aparecer nas grandes culturas que influenciaram o mundo deuses com forma humana: Ísis, Osíris, Apolo, Netuno, e assim vai. O tempo passou. Algumas heranças permanecem conosco, como, por exemplo, olhamos no espelho de manhã para nos arrumar e, vendo a nossa imagem refletida, nos sentimos maiores e melhores do que verdadeiramente somos, quase deuses. Tecnicamente chamamos de orgulho e egoísmo, até que finalmente Allan Kardec, com base racional e sólida, nos apresenta um Deus que não é nem coisa nem pessoa, mas está acima de tudo isso, porque sustenta a vida. Então entendemos que por essa grandiosidade não podemos lhe permear, mas devemos
aproximar os nossos estudos, as nossas concepções do que verdadeiramente Deus é, porque a causa primeira de todas as coisas. Mas eu percebo, principalmente depois da construção da obra, de que quando alguém diz que não crê em Deus, falta mais inteligência do que fé, porque as evidências da sua grandiosidade, bondade, estão por toda parte. O que nos faz falta é prestar atenção na vida. A busca materialista, a fartura que temos das situações à nossa volta, faz com que não detenhamos atenção ao que realmente tem valor, porque existe beleza e heroísmo em toda parte, e nós ignoramos e seguimos sempre a busca de ter mais, não percebemos a grandiosidade da vida à nossa volta. Então eu creio que para entender Deus, o primeiro passo é estudar, o segundo é prestar atenção na vida, que passamos por ela sem a devida atenção. A exemplo disso, para ilustrar este meu raciocínio, eu convido os amigos a visualizarem a situação quando vamos a um aeroporto, ou para buscar alguém que está chegando, ou para viajar. Chegamos no aeroporto, quando vemos o avião ganhar voo, ficamos encantados. Toneladas de ferro e aço ganhando ar com absoluta leveza, e ficamos pensando: meu Deus, quem criou isso é um gênio. De lá para cá vemos um pássaro sem tecnologia alguma e ainda com a capacidade de construir o próprio ninho, cuidar da própria prole. Achamos que o avião é prova da genialidade humana. O pássaro é um simples acidente biológico, resultado da multiplicação natural das células. Tiramos da nossa máquina fotográfica e fotografamos. O avião, claro. Por falar em fotografar, as nossas máquinas já viram cada vez com lentes mais potentes. Elas são cada vez menores e com lentes com maior capacidade. Temos aqui o nosso exemplo. Vasculha um macro com a mesma insignificância que permeia um micro. Hoje qualquer telefone celular já pode fotografar. E quanto menor, mais potente. Estão por toda parte. Se bobear aqui mesmo nessa sala, tem mais lente que gente, porque tem gente que tem dois. Então está por toda parte, registrando tudo. E quando olhamos a maravilha da tecnologia microscópica, pensamos: meu Deus, quem criou isso é um gênio. Como pode, sem depositarmos atenção, que a lente por excelência é o olho humano, porque se essa faltar, todas as outras se tornam obsoletas, não servem para absolutamente nada, não servem para coisa alguma. Mas achamos que as nossas lentes artificiais refletem a grandiosidade e a tecnologia máxima, sem nos darmos atenção de que nós somos a prova da existência de Deus. No entanto, Araçatuba é lugar de gente muito culta. Eu conheço só de olhar para a cara. E as pessoas cultas viajam para os grandes museus do mundo, seja São Paulo, capital, Louvre, em Paris. Então viajamos para lá, e quando chegamos lá ficamos encantados com aquelas obras de arte e pensamos: meu Deus, quem pintou isso é um gênio. E pobre, que se preza, começa vendo o preço. A gente vê 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Não entendemos o que está pintado, mas se vale tudo isso, é fruto da genialidade humana. Fotografamos tudo, registramos tudo, aí passamos para as paisagens mais fáceis de serem concebidas aos nossos olhos amadores. Nos detemos nas assinaturas Renoir, Monet, Picasso, e ficamos pensando: meu Deus, como pode? Fotografamos tudo, registramos tudo e vamos embora do museu ao cair da tarde, e ainda na porta dele damos de cara com o pôr do sol e o transpassamos com uma insignificância comum. Conclusão: as cópias pintadas na parede achamos que é fruto da genialidade humana. O original
O original tem todo dia mesmo, dá atenção para quê, não é? Aí voltamos para Araçatuba. E Araçatuba é uma cidade digital. Todo mundo tem computador. Eu só não sei se é bom ou se é ruim. Quando a família estava se distanciando, inventaram a televisão. Aí se juntavam pelo menos para assistir televisão. Hoje cada um tem a sua, vai ver onde quer. No mesmo caminho estão os computadores. Um não basta para a família, cada um quer ter o seu. Aí chegamos no museu, baixamos a nossa foto e vamos colocar a foto do museu no nosso Facebook. Vocês têm Facebook, não tem? Quem não tem é velho, corra que dá tempo. Até porque não tem a menor graça visitar um lugar sofisticado se não for para mostrar para os outros que a gente foi. Então você baixa as fotos, põe no Facebook, rapidamente todo mundo fica sabendo que você foi para o museu e nós pensamos, meu Deus, quem criou essa máquina é um gênio, sem nos darmos atenção de que a ciência diz que se fosse possível, se é que fosse possível, a ciência construir um computador com a mesma capacidade do cérebro humano, esta CPU teria nada mais, nada menos que 150 quilômetros cúbicos. Olhamos aquele pequeno dispositivo e achamos que é prova da grandiosidade humana, sem nos darmos atenção de que nós somos a mais pura genialidade. E isso prova tanto o amor de Deus como a sua soberana inteligência. Então o que mais nos faz falta é prestar atenção na vida. Daí Jesus indicava, bem-aventurados os simples. É que nós não gostamos de nada simples. Então eu creio, quando não cremos em Deus, nos falta prestar atenção na vida, nos falta inteligência. No entanto, alguém poderia contestar novamente dizendo, mas eu só vou crer em Deus quando a ciência aprovar. Particularmente eu acho que é uma bobagem. Porque crer em Deus porque a ciência aprovou é tão equivocado quanto não crer, porque Deus é Pai e fala individualmente ao coração de cada um de nós, basta desejar ouvir. Mas aqueles que querem entender, conceber Deus só porque a ciência aprovou, também não tem problema nenhum. Temos inúmeros recursos, inúmeras ideias, inúmeras evidências apoiadas pela ciência que atesta a existência de uma inteligência soberana. Vários comentários colocamos na nossa obra, mas um especial é atribuído ao professor Abraham Cress Morrison, presidente da Academia de Ciências de Nova York, que não crendo em Deus estudou e passou a crer, e escreveu um artigo de beleza irretocável, onde ele diz as razões pelas quais um cientista pode crer em Deus. E como parte dessa transcrição, o nosso professor diz: creio em Deus pela inteligência da natureza, pela inteligência dos instintos, e dá como exemplo o nosso salmão, o peixe. Conhece o peixe? O salmão nada contra a correnteza para reproduzir nas águas calmas, e se o homem interfere, tira o salmão do lugar adequado, ele atrasa a própria biologia até que venha a reproduzir só no local certo. Creio em Deus, diz o professor, por causa disso que ensinou o salmão que Deus é esse que agrega inteligência e elementos simples da criação para lhes perpetuar a matéria, para lhes perpetuar a vida, e segue nos seus exemplos falando do nosso João de Barro, que sobe numa árvore, levanta o bico para cima e já sabe em que direção vão soprar os ventos no inverno seguinte, e constrói a sua casa com a porta virada ao lado contrário de onde soprarão os ventos, e se ele errar, perde toda a prole. E nunca se achou uma casa de João de Barro com a porta
virada ao lado contrário, só para matar de inveja ao pessoal da meteorologia que não acerta nunca. Creio em Deus, diz o professor, por causa disso, que pai é esse que agrega tecnologia sofisticada a elementos simples da criação? E se queremos aprender, hoje devemos estudar. E ele prossegue falando de algumas plantas especiais, que vivem mergulhadas no fundo das águas escuras, no fundo das águas pantanosas, onde raramente chega a luz do sol, mas a planta fêmea, a determinado período, sabe que está na hora de reproduzir. Solta um pedúnculo que vai se desenrolando e abre uma flor na flor da água. A planta macho, sem nenhum contato com a planta fêmea, também sabe que está na hora de reproduzir. Novamente nos gerando inveja, porque dentro da mesma casa muitos não se comunicam, mas a planta macho sabe. Solta o seu pedúnculo que vai seguindo até a matriz da água, e ambas as plantas fazem isso no período em que os ventos sopram. E o vento leva o pólen da planta macho, a planta fêmea recolhe e vai reproduzir-se no fundo das águas escuras. Creio em Deus, diz o professor, por causa disso, que pai é esse que colocou sabedoria e as evidências da sua inteligência em toda a parte? Porque Deus também é um químico que faz com que a planta crave as suas raízes no adubo apodrecido e por causa disso nos devolva um suave aroma, mas é botânico, que dá a cada planta uma flor especial, a cada fruto um gosto específico. Creio em Deus, diz o professor, por causa disso. E o texto segue, mas devemos interromper. Pela escassez do tempo e porque é necessário, para termos uma pálida visão, muito pálida visão do Criador, tomar para a nossa reflexão uma outra vertente. Porque Deus é Pai. Jesus definiu de forma ampla uma expressão simples sem ser simplista: Pai. Então é necessário que estudemos um outro caminho também, porque alguém poderia perguntar, mas afinal de contas, para que serve toda essa inteligência, toda essa grandiosidade? E a resposta seria: para atingir o seu coração. Toda essa imensa inteligência tem um alvo: o teu coração. Então Deus é Pai, e temos que refletir acerca disso. E para conduzir essa nossa reflexão, nos apoiamos num diálogo interessante, ocorrido entre Jesus e Simão Pedro, onde Jesus olha para Simão e lhe diz: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Alguns minutos se passam, Jesus olha para Simão, ele diz: Simão, tu me amas? Rapidamente ele responde: claro que sim, Senhor, daria a minha vida pela tua se fosse preciso. Então cuida das minhas ovelhas. Mais alguns minutos se passam, Jesus olha para Simão, ele diz: Simão, tu me amas? Dá um frio na espinha de Simão, fala: o que eu não estou entendendo? Claro que te amo, Senhor, morreria por ti quantas vezes fosse preciso. Então cuida das minhas ovelhas. Alguns dias se passam, poucos dias. Vocês, estudiosos em doutrina espírita que são, sabem, Jesus é morto, na verdade assassinado, mas o fato é que enquanto ele é levado ao Calvário de dor naquela tarde que até hoje nos dá vergonha, uma mulher cruza o caminho de Simão Pedro. Ele diz: não é tu que segue aquele homem? Nunca ouvi. Logo mais à frente, um outro encontro: não é tu que segue o Nazareno? Equivoca-se. E logo mais à frente: não é tu que acompanha agora o crucificado? Não sei de que se trata. E entende, tardiamente, por que é que Jesus houvera lhe questionado por 3 vezes.
Mas o fato que nos interessa é o seguinte: sabe qual foi a reação de Jesus? O que Jesus fez quando percebeu a traição do amigo próximo, do amigo querido? Entendeu que Simão Pedro era alguém que necessitava muito mais ainda do seu amor, da sua atenção, do seu carinho, quase igual que a gente faz quando o amigo nos trai. Então voltou, porque Jesus não abandona ninguém. Passaram-se os tempos. Jesus agora aparece para Simão em espírito. Ele diz: Simão, segue para Jerusalém, funda uma casa e atende aos necessitados. E ele foi e fundou a Casa do Caminho. Dentro do meu entendimento particular, a primeira ideia que temos de um centro espírita, porque ali Simão recebia donativos, distribuía aos necessitados, aplicava pasto, orientava as pessoas, e o tempo foi passando. Entretanto, se nós pudéssemos, todos nós nesta sala, tomar de um avião e seguir para Jerusalém, visitar a Casa do Caminho, um avião pago pelo centro espírita, claro, senão nenhum espírita vai, que espírita não põe a mão no bolso, mas o centro paga, nós pegamos um avião, vamos para Jerusalém visitar a Casa do Caminho. A pergunta é: ela ainda existe? Nem ruína, absolutamente nada. Novamente alguém poderia perguntar: mas como pode, uma obra edificada a mando de Jesus não resistiu ao tempo? Claro que não, claro que não. Quando Jesus mandou Simão construir a Casa do Caminho, o objetivo de Jesus não era a Casa do Caminho, era Simão. Não entendíamos isso naquela época e não entendemos até hoje. O objetivo de todo esse trabalho é o teu coração. Não entendemos até hoje, porque acreditem, tem trabalhador espírita longe de Araçatuba que diz: que vai ser do centro, seu paradigma? Não vai ser nada, em alguns casos até melhora, porque o centro espírita não precisa de ninguém. O dia que não tiver ninguém aqui dentro, a gente fecha a porta, vai embora, missão cumprida. O centro espírita não precisa de ninguém, nós precisamos do centro. Eu vim falar para vocês hoje porque eu preciso do centro. Foi a maneira que encontrei para ressarcimento da minha consciência com a sociedade terrena. Eu preciso do centro. Quem vem aqui aplicar passe precisa do centro. Quem vem para a reunião mediúnica precisa do centro. Quem vem buscar orientação precisa do centro. O centro não precisa de ninguém. Quando não tiver ninguém, fechamos a porta e vamos embora, porque o tempo vai consumir tudo isso aqui. O objetivo dos Espíritos, de Jesus, de Deus, é o teu coração. Que através do trabalho na lida espírita nós venhamos a nos desenvolver. O objetivo de Jesus era Simão, não a casa. Voltamos para a nossa história. Assim ele foi, atendendo aos necessitados, atendendo as pessoas. E atender aos necessitados não é fácil. Se alguém faz esse trabalho sabe do que eu estou falando. Em algumas vezes os aflitos também são mal educados, petulantes, arrogantes. Não é fácil. Então Simão caía, levantava, caía, e aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. Mas teve um dia que Simão desanimou, estava irritado, desanimado, sabe? Parecia trabalhador espírita da casa dos outros, sabe? Não sei se eu continuo, estou pensando em parar, está desanimado. Sozinho pensando na Casa do Caminho, cabeça baixa, naquelas reflexões. Quem aparece? Jesus. Quando Simão vê Jesus se aproximando, ele que está de cabeça baixa, abaixa mais ainda, porque a gente é assim, né? Quando não está bem, faz questão que todo mundo saiba, ele abaixa, às vezes Jesus se aproxima. Ele diz: Simão, qual o problema? Ele diz: ah, Senhor, é Elohim. Elohim que diz que eu estou aqui só para ficar com os donativos que as pessoas dão. Não tem problema, Simão. Elohim vai viver. Que mais? Tem fulano. E ele vai falando o nome de um por um,
daqueles que lhe fazem mal. Tem fulano que diz que eu estou aqui, que eu não quero ajudar ninguém, o que eu gosto é de dar ordem para os outros. Não tem problema, Simão. Fulano vai viver. O que mais? Tem ciclano que fala de mim isso. Não tem problema. Eles vão viver. Nos dando um exemplo claro de que tudo o que fazemos aqui, sempre que desejamos ou pensamos ou praticamos mal para alguém, marcamos por nossa conta o encontro com a dor logo mais à frente. É automático, é uma coisa natural. Como espírita nem sempre estuda a doutrina espírita com profundidade em Allan Kardec, não entendemos nem as situações básicas de causa e efeito. A gente acha assim que eu taco uma pedra nele e pela lei de ação e reação ele ou alguém vai tacar uma pedra em mim. Não é assim. Muitas vezes a pedra que atiramos no outro não volta para nós em forma de pedra, mas permanece conosco em forma de sofrimento. Eles vão viver, não tem como escapar. É uma coisa natural, é um impulso absolutamente natural. Eles vão viver, o retorno é inevitável. Tudo que fazemos aos outros retorna para nós. Tem espírita que ainda diz o seguinte: a lei de Deus tarda, mas não falha. Já viu isso ou não? Espírita, nem tarda, nem falha, é imediata. Nós pensamos mal de alguém, um segundo depois temos a consciência magoada. Nós desejamos mal para alguém, um segundo depois somos tristes. A lei de Deus é imediata. Fica para uma outra oportunidade quando há necessidade de juntar várias peças, mas a lei de Deus é imediata. Não entende? Para ter uma ideia melhor, voltamos um pouco na história. Voltamos no tempo, Jesus encarnado ainda entre nós, os soldados vêm prendê-lo, Simão saca a espada, corta a orelha do soldado. O que Jesus falou para ele? Simão, Simão, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. O que Jesus estava ensinando para Simão? Simão, uma orelha sua já foi. Guarda a espada para não perder mais nada. Porque é assim que funciona. Fazemos aos outros, pode esperar. Na prática será mais ou menos assim. Quer ver? Na prática, vamos supor, esse rapaz simpático de camisa preta aqui, que nunca mais vai sentar na frente, esse rapaz simpático, vamos supor, eu não estou sabendo de nada, é uma ideia, ele dá uma surra nessa moça do lado dele aí. Eu não estou sabendo de nada, é só uma ideia. Se ele dá uma surra nela, qual que é o impulso dela? Prático. Dá uma surra nele também, não é? Não é justiça pelas próprias mãos, não é isso que a gente gosta? Um impulso humano. Só que se ele dá uma surra nela e ela dá uma surra nele, está tudo certo, vamos embora e viver a vida, prosseguir vivendo. Agora, se ele dá uma surra nela e ela confia na vida, confia em Deus, nada faz, numa oportunidade adequada, ele casa com ela. Aí vai aprender o que é reparação. Porque Deus é de uma criatividade. Deus é de uma criatividade para nos fazer resgatar os equívocos que tivemos. Quando alguém me faz mal, não faço mais nada, que já aprendi que vale a pena esperar. A mão da vida é sempre mais pesada que a nossa, e vocês sabem do que eu estou falando, porque vocês estão vivendo dia a dia o eco das próprias ações. Voltamos para a nossa história. Então Simão foi aprendendo. O que era isso? Era Jesus construindo o reino de Deus dentro de Simão Pedro. E o tempo foi passando, ele atendendo os aflitos, caía, aprendia, tropeçava, caía de novo, levantava, foi aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. Até que teve um dia, novamente adiantando um pouco a história, teve um dia que Simão escorregou de novo. Era humano, escorregou, estava irritado, parecia gente irritado,
Ele acostumado a atender as pessoas a noite inteira. Aquele dia ele olhou lá no tempo, dava que seria para nós umas 6 da tarde, chegou e falou: por hoje chega, hoje não tem comida, atendimento, conversa, passe, por hoje chega, volta amanhã. Fechou a porta, largou os aflitos para fora. Está deitado, por hoje chega. Entrou, começou a arrumar seus apetrechos, preparar sua última refeição do dia, estava visivelmente irritado. Mas os aflitos são da mesma forma petulantes. E um aflito motivado pela própria aflição abre a porta da casa do caminho e entra. Foi entrando. Quando Simão vê aquele homem entrando, ele fica louco. Falou: o senhor não percebeu que está fechado? O senhor não viu a porta fechada? Não viu que por hoje acabou, não tem comida, paz, não tem conversa? Por hoje acabou, volta amanhã. Quando o rapaz levanta a túnica, é Jesus. Simão, queres morrer de vergonha? Põe a mão no rosto, agacha no chão, é entregue a um pranto desesperado de vergonha, convulsivo, não tem coragem de olhar para Jesus, chora de soluçar de vergonha. E Jesus, na calma que lhe caracterizou a passagem, olhou para Simão e disse: bem tranquilo, Simão, eu só te pedi uma coisa, só uma, Simão: cuida das minhas ovelhas. Simão estava desesperado de vergonha. Quando criou coragem, levantou a cabeça, olhou para Jesus, o mestre não estava mais. O que é isso? Era Jesus construindo o reino de Deus dentro de Simão Pedro. Está entendendo porque você sofre? Vamos continuar a história. Aí ele foi, o tempo passou, ele levantava, caía, tropeçava, levantava de novo, ia aprendendo, crescendo, envelheceu, tornou-se um velho pequeno, que a gente é assim, né? Nasce pequeno, vai crescendo, que chega uma hora para se encolher de novo, né? Agora Simão era um velho pequeno, aqueles braços fortes, agora envelhecidos, caminhava apoiando-se ao bastão, mas era um gigante. Já houvera aprendido muito. Jerusalém é destruída e ele muda-se para Roma. Um velho, um ancião, mais um homem gigante. Um homem com um coração enorme, que era considerado o patriarca da fé de todas as pessoas à volta, e prosseguia no mesmo trabalho, divulgando a mensagem de Jesus, mas não com a tranquilidade que temos nós hoje. Tranquilos, sentados, iluminados, aquecidos, cobertos, não. Em cemitérios, catacumbas, becos escuros, vielas escuras, tudo isso para que hoje nós pudéssemos falar com esse conforto e comunidade toda. Quando eu lembro o trabalho e empenho daqueles que nos precederam, para que hoje nós pudéssemos falar de Espiritismo com tranquilidade e vemos o trabalhador espírita falar: hoje eu não vou no centro porque está ventando. Vemos que não entendemos nem o básico do básico, porque eles iam. Para que pudéssemos nós hoje falarmos abertamente, falávamos em cemitérios, ruas escuras, e Simão prosseguia sem cessar. Era um gigante, era chamado de santo pelas pessoas à volta, porque da sua palavra era o contato de Jesus e a multidão. Ele ia pregando o Evangelho. Até que teve um dia onde Simão estava pregando, falando de Jesus, do cristianismo, que depois seria berço do espiritismo, falando de Jesus, quando entra no cemitério um pequeno exército. 15, 20 homens enormes, costas largas, braços fortes, armados, para pegar um ancião, um idoso, que andava com dificuldades, que não reagia a ninguém. Eles chegaram sem dizer coisa alguma, cada um pegou num braço de Simão e saíram arrastando como se fosse um saco de qualquer coisa. As pessoas à volta ficaram paralisadas. Para que isso?
Era um ancião, um homem que só fazia o bem, um homem que sustentava todos na aflição e na miséria, um homem gigante. Para que isso? Para que tanta violência? E Simão sabia o que lhe aguardava. Ele conhecia as regras, conhecia as leis, e naquele momento, sem dizer coisa alguma, ele mergulha numa longa e profunda oração a Jesus, transpassando o coração do Mestre. E nesta longa e profunda oração, Simão Pedro pede desculpas a Jesus por ter feito tão pouco. Simão Pedro, feito pouco. E na mesma oração pede a Jesus que mande trabalhadores melhores do que ele, para que o trabalho não pare. Eu penso que talvez tenha mandado você. É deitado no madeiro, crucificado, obedecendo a lei e o costume da época, de cabeça para baixo, mas não morria. Não morria. Estava naquela oração interminável a Jesus e não morria. E os soldados queriam ir embora, era um crucificado a mais, mas houveram recebido ordens de só sair dali quando Simão estivesse morto, para que ninguém viesse ajudá-lo. E Simão não morria, não morria, até que um soldado especial, um pretoriano, de nome Sertório Aniceto, irritado porque queria ir embora, começa a agredir Simão verbalmente e dizer: velho imundo, morre de uma vez. Cadê teu Deus? Você não presta nem para morrer, morre de uma vez, velho. E Simão só lhe dirige um olhar que lhe transpassa e inunda de paz, e os olhos ternos de Simão, sem nenhuma intenção de revidar, faz com que o homem fique mais irritado ainda, porque a violência encanta os espíritos moralmente fracos. Sertório pega de uma pedra enorme e lança na cabeça de Simão Pedro, que sente um torpor. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 11º, item 19, diz que a morte pode ser lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, ou insensível, indolor, imperceptível. Depende do estado moral do indivíduo. Ele sente um torpor, como a flutuar. Olhou de um lado o velho corpo apodrecido, já envolvido pelo sangue, envelhecido, consumido pelos maus tratos. Olhou do outro o amigo de sempre, era Jesus, que lhe envolve nos braços e conduz a uma situação próxima da terra. O tempo passa. Para nós aqui difícil mensurar quanto. O tempo passa. Jesus chega para Simão, ele diz: Simão, tenho que ir. Na cabeça de Simão passa o filme da sua vida toda no instante. A última vez que Jesus se despediu, ele negou 3 vezes. Aonde vai, Senhor? Simão, foste fiel até o fim. Descansa o quanto quiseres nessas paragens que preparei para te receber. Mas no meu caso, Simão, enquanto houver um gemido de dor na terra, eu não posso descansar. Nem eu, Senhor, vou contigo. Era o reino de Deus no coração de Simão Pedro. Nem eu, Senhor, vou contigo. E ambos retornam a uma região escura do universo, aproximam-se da terra e começam a receber em braços vigorosos famílias inteiras que eram entregues às arenas de Roma, às labaredas, aos leões, heróis anônimos, a quem devemos muito, porque em cima deles que está o alicerce de todo o cristianismo. Heróis anônimos, e que nunca poderemos agradecer, porque a história nem lhes registrou o nome. Quando a doutrina espírita hoje nos orienta a fazermos o bem sem sabermos a quem, é porque já estamos nos beneficiando há muito tempo pelo trabalho de pessoas que sequer
tiveram nome registrado na história. Eles enfrentavam as arenas com dignidade, porque já houveram aprendido de que não vale a pena a vida divorciada da vida de Jesus. E eles envolveu todos nos braços calorosos e o conduzindo para a erraticidade. O tempo passou. Da mesma forma, para nós aqui, difícil mensurar quanto tempo passou. Até que um dia, Jesus chama a atenção de Simão. E diz: Simão, observa, alguém lhe chama. E Simão vê que alguém fazendo uso da oração lhe chamava, e ele, atendendo a este chamado, chega até o seu túmulo, onde houvera ficado sepultados seus restos mortais. E viu ali um homem ajoelhado com uma criança quase morta nos braços. Era Sertório Aniceto, o pretoriano. Convertera-se ao cristianismo, arrependera-se dos desmandos que praticara, e agora estava no túmulo de Simão Pedro, com o filho quase morto, pedindo ajuda ao homem que ele matou, e que só tardiamente entendeu que tratava-se de um santo. Simão se aproxima, estende as mãos sobre o filho de Sertório, nos dando novamente um exemplo de como deve agir o espírita a aqueles que nos fazem mal. Em poucos instantes depois, a criança apresentava as suas primeiras manifestações de vitalidade. Para Sertório Aniceto, iniciava-se naquele momento a implantação do reino de Deus no seu coração. Para Simão Pedro, o trabalho já adiantado prosseguia. Para todos nós, cada vez que chegamos nesta casa, é um convite de Jesus para que venhamos a edificar em nós o reino de Deus, onde a nossa parte é guardar e empenhar esforços para dar aplicabilidade a tudo que aqui aprendemos lá fora, porque se assim não fizermos, corremos o sério risco de envelhecer na casa espírita sem nunca termos nos tornado espírita. A nossa parte é agregar empenho, força para eliminar vícios, adquirir virtudes, porque é um convite cada vez que aqui estamos para a edificação do reino de Deus dentro de nós, porque nós somos objetivos desta casa e dos espíritos que aqui militam. E para concluir, eu gostaria de me apoiar num texto de beleza incomum, atribuído a Eurípides Barçanufo, e que tem como título Deus, onde ele canta a grandeza e a beleza do Criador e do Universo de uma maneira absolutamente especial, quando ele nos diz de que o Universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões e a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton não ousava pronunciar sem descobrir-se. É Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos, eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui e no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos, eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons e na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos, seu Senhor, no estro do vate,
na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo e nos fogos dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes e na grandiosidade dos oceanos. Também lhe vejo, Senhor, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas e no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, do berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus Cristo quando ora Pai nosso que estais no céu, ou com os anjos quando cantam glória a Deus nas alturas. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores. Agora não vou nem mexer aqui, não vou atrapalhar nada. Obrigado, Rosa. Obrigado, Pedro. Que a gente possa guardar muito o que foi dito, a forma como foi dito, a emoção e o carinho. Muito bom ouvir essas coisas. Vamos encerrar a nossa noite e depois eu peço para o pessoal passe se preparar, mas que guardemos um pouquinho, porque temos os livros ali, e quando esse processo passa, podemos ver os livros, podemos ouvir, mas vamos encerrar agora. Então vamos agradecer a Deus, esse Pai maravilhoso, esta oportunidade que tivemos, que esta casa sempre oferece, de conhecer a Deus um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais na sua direção, como a planta que procura o sol, que busquemos insistentemente, com firmeza, com amor, a esse Pai maravilhoso, a Jesus, o exemplo maior, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Que Ele nos abençoe e abençoe esses amigos queridos sempre. Que assim seja.